O apóstolo Paulo, preso, escreveu muitas das cartas que estão no Novo Testamento e que são usadas por Deus para nos ensinar, falar ao nosso coração. Eu quero focalizar a carta que ele escreveu aos cristãos de Éfeso, uma cidade onde ele passou por algumas vezes anteriormente, mas não ficou, não era a hora. Até que Deus o levou para lá e ele ficou mais de 3 anos na cidade de Éfeso e ali estabeleceu uma igreja forte e pujante que se espalhou por toda a Ásia Menor. E isto porque ele ficou o tempo todo dedicado ao Evangelho, atendendo as pessoas, orando, ensinando, compartilhando, discipulando e fazendo as orações que eram necessárias e os milagres também necessários. Assim, o apóstolo Paulo teve um ministério muito profícuo, abençoado na cidade de Éfeso. Mas depois ele sentiu necessidade de escrever para os cristãos de Éfeso, recomendando que continuassem caminhando e crescendo espiritualmente. Esta carta é muito interessante, a carta aos Efésios, porque é muito profunda espiritualmente e todo cristão que quer crescer espiritualmente tem que entender sobre a unidade da igreja, os dons, ministérios, a vida de intimidade com Deus, adoração em espírito. É uma série de questões interessantes e profundas na vida do cristão que estão sendo muito ignoradas nas igrejas. Eu quero começar aqui pelo capítulo 4, quando ele está falando na conduta do cristão. E ele fala, nesse texto que eu vou ler a partir do versículo 29, sobre as palavras, o que o cristão deve vigiar na sua boca. Então diz o texto: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, conforme a necessidade. Não fale demais, fale o necessário. E assim, transmita graça aos que ouvem. Que a sua palavra transmita graça aos que ouvem você. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que a gente entristece o Espírito? Exatamente dessa maneira, com palavras torpes, falando coisas que não são necessárias e falando coisas que não trazem edificação. E continuando, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. No que falar? Infelizmente, crentes têm falado muita bobagem. Quando você vê um monte de crentes no templo, hoje eles não ficam em oração. Estão conversando, batendo papo, distraídos, com o celular ligado e estão falando coisas que não edificam, não trazem graça, não abençoam quem ouve. Infelizmente, muitos que dizem crer em Deus estão falando palavras que entristecem o Espírito Santo. Seria muito melhor que parassem, ficassem calados, fossem para um canto meditar, orar, refletir, mas infelizmente crentes estão falando muito. Aquilo que não é necessário, aquilo que não é de Deus, não é bom para edificação e não traz graça aos que ouvem. É muito triste isso. E aí, quando começa o culto, infelizmente, muitas palavras estão na mesma direção também. Quando vão para a televisão, para o rádio, a mídia
transmitem coisas que não estão dessa maneira também. Vão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas quando crentes se metem em briga, discussão, facção, fofocas, estão entristecendo mais ainda o Espírito Santo. Quando estão reclamando, protestando, declarando ira, ódio, cólera, amargura, estão exalando amargura, eles estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele vem morar em nós quando nos convertemos, quando entregamos a vida ao Senhor. Mas a Bíblia diz que precisamos continuar crescendo no Espírito, entregando cada dia mais e mais da nossa vida ao controle de Deus pelo Espírito Santo. Isso se chama o processo da santificação, no meu entender, sem o qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação não há salvação. Hebreus 12, 14. Em muitas igrejas, sim, na doutrina deles. Na minha, não. No que eu vejo na Bíblia, sem a santificação, não há salvação. Sem prosseguir, você não completa o processo da salvação, mesmo que já tenha tomado no passado uma decisão. Se você entristecer o Espírito Santo de Deus, você já está caminhando na direção de você estar mal com Deus, está fugindo da santificação. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda na santificação, Ele quem nos convence do pecado, Ele quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos apoia, consola, anima, nos dá os dons espirituais, quem nos usa, depois de batizados com o Espírito Santo, naquilo que é sobrenatural. A diferença do batismo com o Espírito Santo é o sobrenatural. Um crente pode ser salvo sem ser batizado com o Espírito Santo? Eu creio que sim, mas sem produzir frutos, sem fazer milagres, sem o sobrenatural. A inauguração para o sobrenatural é o batismo com o Espírito Santo que todo crente deve buscar. Mas o cristão que não está buscando o batismo com o Espírito Santo, para mim, está acomodado, está mais perto de a sua fé estar morta, porque não vai produzir obras. É necessário, então, você desenvolver a intimidade com o Espírito Santo de Deus. E aí, continuando, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, nos exorta quanto ao que praticamos. E ele diz, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Compreender, claro, para poder praticar, e nisto também vai precisar da ajuda do Espírito Santo para que você tenha a força necessária para praticar, que não vem de nós. O Espírito Santo nos dá força para praticarmos o que é vontade de Deus, se nós quisermos orarmos e buscarmos o Espírito Santo. É necessário, pois, esta dedicação em oração, consagrando a nossa vida. Mas com que tempo? A maioria dos crentes não tem mais tempo para isso, eles estão muito ocupados nas redes sociais, no seu celular, o WhatsApp, lá no Facebook. Eles estão gastando muito tempo com isto e não tem tempo de orar ao Senhor, de buscar o Senhor, de procurar conhecer a vontade de Deus. Mas tem que remir o tempo. O que significa remir o tempo? Significa você observar
Onde está gastando o tempo? Tentar administrar o tempo, aproveitar o tempo, não perder tempo, evitar passatempo. De vez em quando eu olho alguém no celular vidrado e fico pensativo. De vez em quando até a gente consegue dar uma olhada e saber o que a pessoa está fazendo. Eu fico muito triste quando eu vejo tantas pessoas com joguinho, passatempo, brincadeira no celular. Estão jogando o tempo fora. A Bíblia diz: você deve remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Você precisa não jogar tempo fora para você poder olhar prudentemente como está andando. Mas o problema em muitas igrejas e na vida de muitos crentes é que eles não aprenderam a evangelizar, simplesmente eles não sabem o que é evangelizar e não evangelizam mesmo. Mas eles também se acomodaram porque já são bem recebidos como crentes e não continuaram a busca do Espírito Santo, não estão consagrando a vida ao Senhor, estão entristecendo o Espírito com o que falam, não têm intimidade com o Espírito Santo, não aproveitam o tempo, não conhecem a vontade de Deus. Estão crentes carnais fazendo exatamente o que o mundo faz. O crente carnal é aquele que se diz crente, mas pratica tudo que o mundo pratica. E ele segue modelos do mundo, ele vê na televisão e elogia e admira, e ele trabalha e corre atrás do dinheiro e vai almoçar, jantar fora, participar dos ambientes sociais. Ele gosta de fazer tudo o que o mundo faz. Ele não está remindo o tempo, não está buscando intimidade com o Espírito Santo. Pelo contrário, ele está entristecendo o Espírito Santo. E a exortação que traz é essa: se você entristecer o Espírito Santo, você não vai ter ajuda dele para aquilo que você deve falar. Não vai falar o que deve, não vai trazer graça para os que ouvem, não vai falar segundo a necessidade, porque a sua palavra não vai ajudar ninguém a resolver nada, e você não vai edificar aqueles que estão ouvindo. Pelo contrário, quando você perder as estribeiras, vai falar mal, maledicência, gritar, discutir, bater boca. Isso aí é o péssimo testemunho de quem está longe do Espírito Santo. E eu pergunto, você que está entristecendo o Espírito Santo de Deus, vai ser salvo assim? Você que está apagando o Espírito Santo em você, vai ser salvo assim? Você que não está pelo Espírito Santo conhecendo a vontade de Deus, vai ser salvo assim? Você que não conhecendo a vontade de Deus, não está aproveitando o tempo, não está remindo o tempo, vai ser salvo assim? Você que não aproveitando o tempo, não se santifica, vai ser salvo sem a santificação? É a pergunta que eu quero deixar para você. Você quer a salvação e não faz aquilo que agrada a Deus? Não faz o que agrada ao Espírito Santo, nem sabe o que o Espírito Santo está querendo de você? O seu entendimento da vida é o que o mundo tem? Você quer ser salvo dessa maneira? Pense no seu coração e responda isso para Deus, meu irmão, minha irmã.